poema também tem uma imagem, que foi feita pela designer Mari Sorren, que é da Finlândia. Tem os quadros aqui que são imagens que tem no livro também. Então cada poema também tem uma imagem. E o desafio de escrever o livro foi muito grande. E depois nós pensamos, né, em fazer a tradução para Libras, porque eu trabalho já há 20 anos com pessoas surdas. Então o meu desejo é que os surdos também tivessem acesso à poesia. Dessa maneira, então, eu convidei a Rita, nós trabalhamos juntas também há 20 anos. Somos bem parecidos, né? Hoje o rapaz é muito parecido, né? Mas não somos, nós somos grandes amigos. E ao longo do tempo a gente tem construído trabalhos juntas. A gente aceitou fazer o desafio, a Rita aceitou, então, o desafio de fazer a tradução do livro em inglês. Então aqui no final tem um DVD com todos os poemas, a tradução dos poemas. Então a pessoa pode colocar no computador, na televisão e assistir então o poema. Então você pode ler o poema e assistir a tradução em libras feitas pela Rita. Então agora nós vamos ter alguns momentos, algumas pessoas vão falar, alguns artistas surdos que têm trabalhado. Também vão falar um pouquinho e vai aproveitar esse espaço para divulgar também um pouco da surda. Ok? Então agora a Rita vai falar um pouquinho. Vamos começar então. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que estão participando hoje aqui, porque é de grande importância. Nós pensamos sobre isso, sobre a divulgação. Primeiro, a ideia dela de escrever o livro e também o DVD, né, que tem a tradução e língua de sinais. Eu queria saber, alguns de vocês ainda não me conhecem, né, então eu vou me apresentar, né. Meu sinal é esse. Meu nome é Rita, eu sou psicóloga, também sou professora de Libras. Tem alguns surdos aqui que já são antigos conhecidos meus, já conheço desde pequeno. Tem ali o André, o Juliano, que está fazendo fotos ali. Também tem a Ellen, que está ali sentada. O Bruno, cadê o Bruno? O Bruno está ali. Também tem alguns surdos novos. Tem essa moça. Mariana? O André. O André, eu já falei. Isso. O Vinícius. Então, são vários filhos que estão juntos aqui. É um prazer, porque eu conheço vocês desde pequenininho. Então, são surdos bilíngues. Mas por que bilíngues? Porque hoje tem uma proposta bilíngue de ensino dentro das escolas. Ali para ser a primeira língua e o português como segunda língua. Escrito e também falado, juntamente, mas as línguas faladas separadamente são bilinguismo. E aqui, qual é o nosso objetivo? É oferecer, né, essa cultura do livro, através da ideia dela, porque ela é uma artista, a Noemi é uma artista, e é muito importante focar que ela, junto com a designer, elas criaram essas imagens que também combinam com suas imagens, porque elas são muito visuais. Então são as poesias da Noemi, que são várias, todas escritas em português. E a maioria de nós surdos o quê? Tem uma grande dificuldade para entender a poesia. Porque hoje temos a nova lei que foi liberada, a língua de sinais, sim, né, temos a lei, e a partir dessa lei, que aconteceu em 2002, que ela foi sancionada, que começou os surdos a terem acesso, terem seu espaço dentro da sociedade, utilizando a língua de sinais. Para trás desse período, né, a língua de sinais era proibida, os surdos precisavam só aprender a falar, a oralizar, e eram proibidos de utilizar a língua de sinais. Os ouvintes, a maioria não conhece a história dos surdos, não sabem, mas a oralização não é própria do surdo, ela é própria dos ouvintes, né? Mas antes eles eram obrigados, os surdos eram
eram obrigados a aprender a falar, a oralizar. Alguns surdos, sim, eles conseguiam falar, mas a maioria dos surdos não conseguia ter esse desenvolvimento do caminho. E daí o que acontecia? A consequência disso é que eles não conseguiam entender as coisas por causa da falta de linguagem. Depois ainda vinha a escrita em português, eles não conseguiam entender. Então a maioria dos surdos tem essa dificuldade. E agora, com a liberação de Libras e é uma proposta bilíngue que está começando, os surdos já desde pequenininho já estão se desenvolvendo toda essa linguagem, através do seu direito, acesso à cultura, à identidade surda. Então, porque ela já é reconhecida como língua, ela é uma lei. E anteriormente, então, não havia esse processo. Então, o livro da Noemi, né, escrito em português, é só em português. Ele conta sobre surdos, sobre alguma coisa sobre surdos? Não. Ele é um livro de poesia da Noemi, escrito em português. Mas nós duas, nós sempre andamos juntas, já 21 anos, mais tempo já, trabalhamos juntas. E ela é psicóloga, ela é psicopedagoga e musicoterapeuta. E ela ajudava sempre, ela conhecia muito a vida dos surdos e sempre estava ajudando os surdos na escrita, no português e tal. Então nós, eu como psicóloga, orientando os surdos, e ela trabalhando também junto, conhecendo a cultura surda, pensou que ela vai escrever um livro em português, mas os surdos entender a poesia, as anotações em português. Então a Noemi teve uma ideia, já sei que nós vamos fazer, comentou, né? Acho que já era formada em língua de sinais, vamos aproveitar para criar um DVD que seria a tradução dessas poesias passando para mim mais. Eu fiquei muito feliz, achei muito legal a ideia, porque é verdade, muitos surdos, quando leem, por exemplo, esses livros todos que estão aqui, ó, quando vão fazer essa leitura, vocês conseguem ler todos e entender 100%? Não. Então eu comecei a ler a poesia dos livros da Noemi e achei muito difícil, porque tem algumas palavras que eu não conhecia, muitas que eu não identificava. Então eu aproveitei, comecei a aprender com ela, ela me mostrava o significado, me explicava o contexto real que essa palavra queria dizer dentro da poesia. Então junto com ela, a gente começou, mas a leitura dos surdos lendo, a gente sabe que eles têm direito a usar a língua de sinais. Não, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa do português também, né? Porque a maioria das coisas no Brasil são em português, porque a maioria das pessoas são ouvintes, né? Então a língua majoritária do Brasil, a língua minoritária é a língua de sinais. Então, para todos poderem ter acesso ao português, que é escrito no português, a Noemi, junto, começamos a treinar, né, essa tradução, e eu via, verdade, foi bem demorado esse processo, mas a gente conseguiu, a gente concluiu. Então a gente combinou cada letra A. Vou fazer, letra A. Agora a gente acabou de combinar a ciranda de letras. Por quê? Porque é um círculo, um grupo, e ficou esse sinal A, B, C, D e E. E ela olhava lá nas letras o que significava A e aquilo. Depois ela me explicava, a gente conversava, filmava, eu errava, eu ficava de volta, fazia sinais, travava, errava. Fui treinando, fui fazendo, treinando, a letra A, a letra B, a letra C, e foi até assim, e foi muito gostoso fazer isso. Levou um tempo muito grande, mas valeu a pena, a gente conseguiu o nosso objetivo agora. Então a gente tem o DVD com a tradução para ajudar o quê? O grupo de surdos para entender essa poesia. E também os futuros intérpretes, as pessoas que querem conhecer traduções em Libras, também podem aprender nesse processo. Então nós pensamos, né, ela começou com essa ideia, a divulgar o livro, né? Não é o primeiro livro dela, é o segundo livro dela. O primeiro não tem tradução, o segundo tem, o terceiro eu não sei ainda. Vamos ver o terceiro, o quarto, o quinto, como é que vai ser, né? Vamos continuar fazendo traduções ou não, vamos continuar assim. E também junto, né, com a designer para fazer esses desenhos. Outro surdo também, a Silvia. A Silvia também é surda e ela também escreveu um livro de literatura com poesias. Então, ela também ajudou a gente nessa leitura, nesse processo.
livro, o DVD, né? E eu estou esperando que todos vocês, ouvintes, né, leiam o livro dela e também os surdos conheçam qual que é o objetivo do livro dela com as poesias, né, acompanhando com a língua de sinais. A gente tem tantos livros, imagina se fossem todos traduzidos, precisaria que todos fossem traduzidos, né? Porque o surdo precisa também ter uma inteira informação, chegar a inteira informação, né? Para ter essa sabedoria, né? Para conseguir compreender na mesma altura, não menor dos ouvintes, para não entender algumas palavras, para ter um entendimento total do assunto, né? Para ter acesso, então, utilizando a língua como acesso, ter domínio do português. Claro, é bom ter domínio, mas são poucos surdos que têm domínio completo do português, pleno do português, né? Mas eles podem começar, então a gente está começando o projeto incentivando, tomara que outras pessoas também façam esses tipos de traduções, para de qualquer livro, não só de poesia, mas que seja de história, de tudo, de qualquer outros livros. Então eu quero agradecer a atenção de todos vocês e espero que vocês gostem do livro da Noemi, também do DVD com a minha tradução. Tá ok? Então agora a Noemi vai falar mais um pouquinho, o surdo, a Noemi vai convidar o Bruno para falar um pouquinho.